E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo? Hoje vamos desvendar a história de um dos gigantes do varejo brasileiro, José Galó. A gente vai se basear na autobiografia dele, O Poder do Encantamento, para entender a trajetória desse cara. É isso aí. Uma autobiografia sempre tem um gostinho especial, né? Porque a gente acompanha a história através dos olhos de quem viveu tudo aquilo. Exatamente. E já aviso que a história do Galó é cheia de reviravoltas. Sabiam que ele quase se tornou engenheiro químico. É verdade, dá pra imaginar o cara que revolucionou o varejo brasileiro trocando as vitrines por tubos de ensaio. E essa mudança de planos aconteceu justamente quando ele estava prestes a ser pai. Que momento crucial para repensar a vida, né? Total. Imagina a pressão. Mas essa decisão já mostra um pouco da personalidade do Galó. Um cara que segue a intuição e não tem medo de mudar de rota. E a história dele se confunde com a própria história do varejo brasileiro, né? Desde as lojinhas de família até as grandes corporações. É como se a gente tivesse um mapa da evolução do varejo brasileiro narrado por um dos seus protagonistas. E que mapa, hein? A gente vai ver como ele enfrentou a hiperinflação e as crises econômicas. Ele viveu tudo em primeira mão. É isso aí, uma verdadeira aula de empreendedorismo e resiliência. Vamos começar nossa jornada lá no início, na infância do Galó em Galópolis. Uma região com forte tradição têxtil. A família dele, inclusive, tinha uma ligação direta com essa indústria. É interessante pensar que essa tradição familiar também marcou outro grande nome do varejo, o Antônio Jacob Renner, fundador das lojas Renner. Verdade. Parece que o empreendedorismo já estava no DNA deles, né? E por falar em família, o avô do Galhô, o Hércules Galó. Também deixou um legado e tanto. Ele construiu casas que hoje são patrimônio histórico e abrigam o Instituto Hércules Galhó, um espaço dedicado à cultura e ao turismo. Ou seja, a veia empreendedora e a paixão por deixar um legado positivo já estavam presentes nas raízes da família. Com certeza. E mesmo crescendo nesse ambiente ligado à indústria textil, o Galhô inicialmente se encantou pela química. Ele queria ser engenheiro químico e até se preparou para estudar na Poliusp. Na época, Pablo Lolli era considerada a melhor do Brasil. Imagina só no meio do cursinho pré-vestibular ele decidir largar tudo e se aventurar pelo mundo da administração de empresas. E naquela época, a administração não tinha o glamour que tem hoje, né? Era um campo novo, pouco explorado. Ele realmente não escolheu o caminho mais fácil. Mas essa decisão mostra o quanto ele estava disposto a seguir a paixão dele, independente das convenções da época. Totalmente. Ele se matriculou na FGV, que tinha uma metodologia inovadora baseada em estudos de caso inspirados em Harvard. E essa metodologia foi crucial para ele, né? Na FGV, ele não só aprendia a teoria, como também aplicava esses conhecimentos em situações reais do mundo dos negócios. É tipo aprender fazendo. E durante a faculdade, ele teve a sorte de encontrar mentores que ajudaram a moldar a visão dele sobre liderança. Um deles foi o professor Valdemar Pinho de Mello, que ensinou a ele algo que vai além dos livros, a arte da política dentro das empresas. Aquele jogo de cintura que todo bom líder precisa ter, né? Saber navegar pelas relações, de poder construir alianças e influenciar pessoas de forma ética e eficaz. É isso aí. E esses ensinamentos foram colocados em prática logo nos primeiros estágios do Galô. No Grupo Alves Veríssimo, ele teve a missão de implementar um sistema de controle de estoque. E aí ele descobriu na prática que não basta criar processos, né? É preciso garantir que as pessoas usem eles. Uma lição que vale ouro. Ele percebeu que a gestão de pessoas e a comunicação são tão importantes quanto os números e planilhas. E por falar em desafios, chegamos à fase da Incosul, uma rede de varejo que estava em apuros. Ele entrou como analista de planejamento, mas logo viu que a situação era mais crítica do que imaginava. A Incosul enfrentava problemas sérios. Estratégia de preços insustentáveis e estoques desequilibrados. Mas o Gallo, com sua visão analítica, não teve medo de expor essas questões nos relatórios dele. E olha que isso gerou um certo desconforto lá na alta gerência. Mas ele sempre foi um defensor da transparência mesmo, que isso colocasse em situações delicadas. E essa postura corajosa acabou sendo recompensada. Com a saída dos diretores, ele foi promovido a gerente de comunicação e marketing. Finalmente, ele teve a chance de botar as ideias dele em prática e ajudar na recuperação da empresa. E ele não perdeu tempo. Implementou a nova estratégia de comunicação mais coerente e impactante. Contando, inclusive, com a expertise da agência Scala, liderada pelos irmãos Cesar e Marcos Pen. Essa parceria foi um sucesso. A comunicação da Incosul virou referência no mercado com campanhas criativas e inovadoras. Mas, infelizmente, a situação da Incosul se complicou ainda mais com a compra da rede Braco. Uma aquisição feita de forma impulsiva, sem a devida análise, o que agravou os problemas financeiros da empresa. Para piorar, o Brasil mergulhava na década perdida. Os anos 80, marcados por crises econômicas e planos de estabilização que não davam certo. A Incosul acabou entrando em concordata e o Gallo, mais uma vez, teve que mostrar sua resiliência. Ele se dedicou de corpo e alma
para tentar salvar a empresa, buscando mobilizar os colaboradores e manter a transparência durante o processo. E ele promoveu uma convenção inesquecível para os funcionários, um momento de união e esperança em meio à adversidade. Que exemplo de liderança, hein? Mas mesmo com todos os esforços, a Incosul acabou sendo vendida para o Grupo Pão de Açúcar. Sem dúvida, essa experiência foi um aprendizado intenso para ele. Ele teve que lidar com a frustração de não conseguir salvar a empresa, mas também com a satisfação de ter dado seu melhor. E é aí que o espírito empreendedor do Galó vem à tona. Ele decide criar a Moda Casa, uma loja de móveis com um conceito inovador para a época. Ele viu uma oportunidade no mercado e não teve medo de arriscar. E a Amada Casa foi um sucesso absoluto. Mas ele não parou por aí. Ele expandiu os negócios com a Eletroshop, uma loja de eletrodomésticos que seguia a mesma filosofia da Moda Casa. E mesmo com o sucesso das duas empresas, o Gael nunca se acomodou. Ele estava sempre em busca de novos desafios, atento às tendências do mercado. E foi nesse momento que ele recebeu um convite que mudaria para sempre a trajetória profissional dele. Elaborar o plano estratégico das lojas Renner. A convite do Cristiano Reiner. E reviravolta. Depois de construir o próprio negócio, ele decide voltar para a empresa da família que tinha marcado a infância dele. E essa decisão marcou o início de uma era de ouro para as lojas Renner. Mas antes de mergulharmos nessa fase, acho que é um bom momento que a gente dá uma pausa. Boa ideia. A gente volta já para desvendar os segredos da transformação das lojas Renner sob a liderança visionária de José Gallo. E aí, pessoal? De volta para o nosso mergulho na história do José Gallo. A gente parou naquela reviravolta, né? Ele aceitou o desafio de criar um plano estratégico para as lojas Renner. A Renner estava precisando se reinventar para continuar relevante no mercado. E para complicar as coisas, o Brasil estava entrando nos anos 80, a famosa década perdida. Imagina a pressão. Já é difícil reestruturar uma empresa. Imagina fazer isso em meio a uma crise econômica. Inflação nas alturas, planos econômicos fracassados, a moeda desvalorizando, era um cenário bem complicado. E como a Renner estava lidando com essa turbulência? Renner ainda não tinha se ajustado à nova realidade. Sei lá, os preços estavam um pouco acima da média, né? E com a inflação corroendo o poder de compra das pessoas, a Renner acabou ficando com uma imagem de loja cara. Faz sentido, né? Com a grana curta, o povo buscava opções mais em conta. E aí a Renner começou a perder espaço para o mercado. E como o Gallo encarou essa bomba relógio? Ele foi lá e se aprofundou em pesquisas de mercado para entender o que os clientes queriam, quais eram as tendências do varejo, as melhores práticas, as empresas líderes do setor. Inteligente. Buscar inspiração em quem já estava fazendo sucesso. E para ter uma visão de fora, ele contou com a ajuda do Thomas Herman, um consultor especialista em varejo. É sempre bom ter um olhar externo, né? Ajuda a enxergar as coisas de outra forma. E o Herman trouxe insights valiosos. Um deles foi a comparação com a CNS, que na época era referência em varejo de moda. Olha só. E o que ele aprendeu com essa comparação? Ele viu na prática o que a Cieneda estava fazendo de certo e o que a Renner podia aprender com eles. Tipo benchmarking, né? Analisar os concorrentes para melhorar. Isso aí. E ele percebeu que a Renner precisava ser mais ágil, eficiente e focada no cliente. Tem que se tornar uma empresa de moda de verdade com produtos de qualidade e preços competitivos e uma experiência de compra top. A Renner precisava se modernizar e se conectar com os desejos do consumidor da época. E como ele colocou essa transformação em prática? Por onde ele começou? Ele começou reposicionando a marca, definiu um novo público-alvo, a mulher moderna. Faz sentido. Focar em um público específico ajuda a criar uma identidade mais forte. A Renner seria a cúmplice da mulher moderna, oferecendo produtos para todas as ocasiões com estilo, qualidade e preços justos. E a comunicação da Renner mudou também, né? Totalmente. A linguagem ficou mais moderna, ousada e conectada com esse novo público. Aquelas campanhas publicitárias criativas e emocionantes, né? Que marcaram época. Exatamente. Tipo a campanha do Dia dos Namorados da Renner, que mostrava os recados que as mulheres queriam mandar para os namorados. Era hilário. A Renner era a mensageira perfeita para transmitir essas mensagens. E além da comunicação, ele também reformulou as lojas para criar um ambiente mais agradável, organizado e fácil de navegar. A experiência de compra tinha que ser prática, rápida e prazerosa. E ele investiu pesado na qualificação dos funcionários. Porque ele sabia que para encantar o cliente, a equipe precisava estar motivada e preparada, né? Com certeza, funcionários felizes, clientes felizes. E essa transformação toda se refletiu nos resultados da empresa. A Renner estava crescendo, abrindo novas lojas e expandindo para novos mercados. E o mais importante, fazia tudo isso com ética, responsabilidade social e respeito aos colaboradores. O Gaio sempre acreditou que o sucesso da empresa estava ligado ao bem-estar dos funcionários. Ele entendia que o sucesso ia além dos números. Tinha que ter impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas. E como ele traduziu essa visão em ações? Ele criou programas de desenvolvimento profissional, incentivou a criatividade e a inovação e construiu uma cultura de reconhecimento e valorização dos talentos. E essa cultura se tornou um diferencial da Renner, né?
atraindo e retendo os melhores profissionais do mercado. Sem dúvida. Mas a gente sabe que o Gallot não era de se acomodar. Ele estava sempre de olho no futuro. E nessa época, o e-commerce e a digitalização dos negócios começavam a despontar. E o Gallot, como bom visionário, sacou essa mudança de cenário. A Rainer foi uma das primeiras empresas do varejo a lançar sua plataforma de e-commerce, né? Ele integrou as operações online e offline da Rainer de forma brilhante. Ele enxergou o potencial do digital e não teve medo de investir. Essa visão de futuro foi fundamental para a Rainer se manter competitiva no mercado cada vez mais dinâmico. A Rainer virou referência em omnichannel, oferecendo uma experiência de compra integrada e personalizada. Mas com todo esse crescimento e inovação, o Gallot não se esqueceu de algo fundamental: a busca pela simplicidade. A gente já viu um pouco disso na parte 1, né? Mas me explica melhor. Como essa busca pela simplicidade se manifestava na gestão dele? Ele acreditava que a complexidade era inimiga da eficiência. Ele queria uma empresa mais ágil, enxuta, focada no essencial. Ele costumava dizer: controle menos, confie mais. Ele acreditava no potencial das pessoas, dava autonomia para a equipe tomar decisões. E essa filosofia de gestão trouxe resultados positivos para a Rainer. A Rainer se tornou mais eficiente, produtiva e inovadora. Lançava novas coleções mais rápido, se adaptava às mudanças do mercado e encantava os clientes. Mas além da simplicidade na gestão, o Gallot também se preocupava com a sustentabilidade. Ele implementou várias iniciativas socioambientais na Rainer. Redução de consumo de água e energia, apoio a projetos sociais e estímulo ao consumo consciente. Ele sabia que o sucesso ia além do lucro, tinha que ter impacto positivo na sociedade. Ele provou que dá para conciliar lucro com responsabilidade social e ambiental. E o Gallot foi um visionário que inspirou muita gente. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa imersão na história do José Gallot. A gente viu como ele transformou as lojas Rainer, né? Focou na mulher moderna, inovou na gestão e se preocupou com a sustentabilidade. Mas ele não parou por aí, ele queria ir além, ele queria simplificar tudo. A gente já falou um pouco sobre isso na parte 1, né? Mas me explica melhor. O que ele buscava exatamente com essa simplificação? Ele queria uma empresa mais ágil e enxuta. Ele estava de olho em empresas como a Apple e a Zara. A Apple e a Zara. O que essas empresas têm a ver com a Rainer? Elas são referências em gestão simples e inovação. O Gallot queria entender como elas funcionavam. Interessante. E o que ele questionava na Rainer? O que ele queria simplificar? Ele questionava tudo. Reuniões em excesso, relatórios complexos, processos burocráticos. Ele queria eliminar tudo que não agregasse valor para o negócio e para o cliente. Exatamente. Menos é mais. Foco no que realmente importa. E como ele colocou essa filosofia em prática? Ele diminuiu o número de reuniões, limitou a quantidade de slides nas apresentações, eliminou relatórios desnecessários. E deu mais autonomia para os colaboradores, né? É isso aí. Controle menos, confie mais. Ele empoderou a equipe e deu liberdade e responsabilidade para eles tomarem decisões. E essa mudança de cultura impactou a Rainer de forma positiva. A Rainer ficou mais ágil, mais eficiente e mais inovadora. Lançava novas coleções rapidinho, se adaptava às mudanças do mercado e encantava os clientes. E tudo isso porque o Gallot simplificou tudo. Ele provou que soluções simples podem resolver problemas complexos. E essa busca pela simplicidade também se refletiu no conceito de fast fashion. Fast fashion, aquela moda rápida que a gente conhece hoje. É isso aí. Yeah. Oferecer produtos que seguem as últimas tendências da moda, com preços acessíveis e coleções que se renovam constantemente. E a Rainer foi uma das pioneiras desse modelo de negócio no Brasil, né? Com certeza. E o Gallot estava à frente dessa mudança. Faz sentido, né? O fast fashion exige agilidade e a Rainer já estava preparada para isso. Graças à simplificação dos processos e à autonomia dos colaboradores. A história do Gallot e da Rainer é inspiradora, né? Totalmente. Eles mostraram que é possível construir uma empresa de sucesso com base em valores sólidos. Ética, respeito às pessoas, visão de futuro e a busca pela simplicidade. E que essa jornada de transformação é constante, exige adaptação, inovação e coragem para romper com os modelos tradicionais. O Gallot lhes ensinou que o sucesso é fruto de muito trabalho e dedicação e a capacidade de se reinventar sempre. E que a simplicidade pode ser a chave para alcançar grandes resultados. E para a gente finalizar, fica a reflexão. Em um mundo cada vez mais complexo, como podemos aplicar a simplicidade em nossas vidas? Como podemos simplificar nossos processos, nossos pensamentos, nossas ações? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. A história do Gallot nos inspira a buscar nossos próprios caminhos de sucesso. Com ética, respeito às pessoas e a coragem de fazer diferença no mundo. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na história do José Gallot. Esperamos que você tenha gostado da jornada. E até a próxima. Fiquem ligados no The Deep Dive.